Olá, eu sou o professor Carlos Araújo, professor de História, e hoje vamos falar sobre o último ciclo político daquilo que conhecemos como a Era Vargas, o Estado Novo, que ocorreu de 1937 até 1945. Então, nessa aula, vamos falar um pouco daquilo que foram as características do Estado Novo, como foi que Vargas implantou o Estado Novo. Então, a primeira coisa que temos que entender é que no dia 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas, através da cadeia de rádio, ele anuncia o Estado Novo. Então, a partir desse anúncio, começou no Brasil um período de ditadura. Então, Vargas, ele, sob um pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, que é o Plano Cohen, ele utiliza esse Plano Cohen, essa articulação política, e através dela ele dá o golpe. E com o golpe ele estabelece o Estado Novo. Então, o que foi o Plano Cohen? O plano, ele era fictício e ele simulava uma insurreição comunista. Atribuído a um judeu de nome Cohen, o plano ele foi vazado na imprensa, que o divulgou como se fosse real. Os conflitos com os comunistas e as ameaças de levantes e insurreições realmente existiam. Mas o Plano Cohen, no entanto, não era uma obra dos comunistas, mas sim a eles atribuído. Esse foi a grande articulação de Vargas. Criar esse plano fictício daquilo que seria a tomada do comunismo, né, no Brasil. Ele usa esse plano como ferramenta para poder dar esse golpe. Então, através desse plano, Vargas alegava que o país corria um risco de ser tomado pelos comunistas. Então Vargas deu um golpe de Estado em novembro de 37 e com isso Vargas ele anulou as eleições marcadas para o ano seguinte, suspendeu as liberdades civis e políticas, ele fechou o Congresso Nacional, ele impôs ao país uma nova Constituição. Então o que ele faz? Ele extingue a Constituição de 1934, impõe uma nova Constituição, uma nova carta, que fora redigida antes mesmo do golpe, e essa carta ficou conhecida como a Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, que possuía uma tendência fascista. Então, através dessas articulações políticas, Vargas dá o golpe e assim inicia o Estado Novo no Brasil. Bem, o golpe de Getúlio Vargas, ele foi organizado junto aos militares e também teve o apoio de grande parcela da sociedade. Uma vez que desde o final de 35, o governo ele buscava reforçar a sua propaganda anticomunista e sempre ali alarmando a classe média, porque havia uma intenção. Então, qual foi na verdade a intenção? Vargas buscava preparar essa classe média para o apoiar naquilo que se referia à centralização política, porque ela estava se desencadeando. Então, em novembro de 37, Vargas ele toma algumas posturas políticas. Então, o que ele faz? Ele impôs a censura aos meios de comunicação.
Ele reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes. Ele também deu continuidade à sua política trabalhista, com a criação da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Ele publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal. Todos estão em vigor atualmente. Vargas também foi responsável pelas concepções da carteira de trabalho, da justiça do trabalho, do salário mínimo e do descanso semanal remunerado. Então, olha só. Primeiro, ele começa a pressionar um lado que era necessário para ele, que é a censura aos meios de comunicação, a questão política, a perseguição aos inimigos. Então, por ser centralizador, ele busca reprimir todos os meios que de alguma forma poderia se levantar contra ele. Porém, ao mesmo tempo, ele dá aos trabalhadores vantagens. Aquilo que os trabalhadores necessitavam, aquilo que eles buscavam. No caso da CLT, do Código Penal, a carteira de trabalho, a justiça do trabalho, o salário mínimo. Vargas traz uma dignidade aos trabalhadores. Então ele na verdade governou, né, para os dois lados. Bem, a nova Constituição, ela ampliou os poderes presidenciais, dando a Getúlio Vargas o direito de intervir nos poderes legislativo e judiciário. Além disso, o poder executivo ele se sobrepôs ao legislativo. Então, com isso, os partidos políticos foram extintos. Então, Vargas, ele governava assinando decretos-leis. E esses decretos-leis substituíam a legislação que deveria ser discutida e aprovada nas casas legislativas. E o mais interessante é que, assim, dentro das suas medidas ditatoriais, os governadores eleitos, eles só seriam empossados com a autorização de Vargas. Então, quer dizer, se no estado de São Paulo ganhasse o fulano de tal e Vargas não concordasse, ele retirava esse político e nomeava um outro alguém para governar no lugar. Então, isso sim é uma medida ditatorial. Bem, entre os novos órgãos criados pelo governo, tem o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. E o DIP, ele era responsável por controlar os meios de comunicação da época. E além disso, propagandear uma imagem positiva do governo. Então o DIP, ele tinha duas funções. A primeira, controlar os meios de comunicação. Foi através do DIP que Vargas ele impôs a censura. Então, qualquer coisa, quando se falava em mídia, precisava passar pelo DIP. Então, o DIP era um órgão controlador dos meios de comunicação. E a segunda função do DIP era a divulgação do governo de Vargas. Era aquela coisa, a propaganda oficial do governo Vargas, falar bem do governo, falar bem da pessoa Vargas. Essa era a função do DIP. Além disso, já o Departamento Administrativo do Serviço Público remodelou a estrutura do funcionalismo público e, com isso, prejudicou o tráfico de influências, as práticas nepotistas e outras regalias dos funcionários. Então, olha só que interessante. Vargas pressionava de um lado e Vargas ajustava no outro lado. Outro ponto importante, né, da política varguista está focalizado ali no que nós
chamamos de as classes trabalhadoras. Então, tomado por uma orientação populista, o governo preocupava-se em obter o favor dos trabalhadores por meio de concessões e leis de amparo ao trabalhador. Então, tais medidas viriam a desmobilizar os movimentos sindicais da época. Então, suas ações eram controladas por leis que regulamentavam o seu campo de ação legal. Então, nessa época, os sindicatos, eles transformaram-se em um espaço de divulgação da propaganda governista e seus líderes, representantes da ideologia varguista. Então, com essa manobra política, Vargas ele transforma os sindicatos não em órgãos para defender os trabalhadores, mas sim como espaço de divulgação da propaganda governista. Então, olha só como Vargas ele dá uma outra cara para os sindicatos. Bem, o principal acontecimento na política externa nesse período foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. E é interessante porque houve muita discussão nesse período, porque o próprio Vargas ele caía em contradição. Por quê? Porque o Brasil dependia economicamente dos Estados Unidos e possuía uma política semelhante à alemã. Então, a derrota das nações nazifascistas foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo Vargas. Então, dessa forma, a batalha pela democratização do país ganhou mais força. E com isso, o governo ele foi obrigado a indultar os presos políticos, além de constituir eleições gerais, que foram vencidas pelo candidato oficial, isto é, apoiado pelo governo, no caso o general Eurico Gaspar Dutra. É interessante nós falarmos também daquilo que foi o Manifesto dos Mineiros. Então, durante o ano de 1943, um documento intitulado Manifesto dos Mineiros, assinado por intelectuais e influentes figuras políticas, exigiu o fim do Estado Novo e a retomada da democracia. Então, acenando favoravelmente a essa reivindicação, Vargas ele criou uma emenda constitucional que permitia a criação de partidos políticos e anunciava novas eleições para 45. Então, nesse meio tempo, surgiram as seguintes representações partidárias: o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, o Partido Social Democrata, o PSD. Ambos redutos de apoio a Getúlio Vargas. Também a União Democrática Nacional, a UDN, a Agremiação de Direita Opositora de Vargas e o Partido Comunista Brasileiro, PCB, que saiu da ilegalidade decretada também por Vargas. Então, em 1945, as medidas tomadas pelo governo faziam da saída de Vargas um fato inevitável. Então, podemos dizer que o governo Vargas estava se desgastando. Então, os que eram contrários a essa mobilidade, essa possibilidade, eles se organizaram, no chamado movimento queremista. Então, o que era esse movimento? Era um movimento com o lema Queremos Getúlio. Seus participantes defendiam a continuidade do governo de Vargas. Mesmo contando com vários setores favoráveis à sua permanência, inclusive a esquerda, Getúlio Vargas aceitou passivamente a deposição liderada por militares em setembro daquele ano. Então, dessa maneira, Getúlio Vargas ele buscou preservar a sua imagem política positiva, aceitou o golpe, ele passou
a ideia de que era um líder político favorável ao regime democrático. Então Getúlio Vargas fez toda uma cena política. E essa estratégia, né, e o amplo apoio popular ainda renderam a Vargas um mandato como senador entre 1945 e 1951. E o retorno democrático de Vargas ao posto presidencial em 1951. Bem, então foi mais uma aula da Era Vargas, a última aula referente a esse período, e nos veremos na próxima aula. Até lá!